Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao Medicina e Você. Hoje, um programa muito especial sobre um assunto que talvez não seja tão conhecido, mas que a prevalência, como a gente vai ver no programa, é muito alta, vamos falar sobre lipedema. E para falar de lipedema, eu trouxe um grande amigo meu, Dr. André Américo. Ele é cirurgião vascular e vai explicar direitinho tudo sobre lipedema nesse episódio do Medicina e Você. André, muito obrigado por você estar aqui. Conta um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal, para a gente já começar a falar desse assunto que as pessoas não sabem, mas é muito prevalente, né? Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Davi. É um prazerzaço estar aqui. E agora aqui ainda... E não só... A gente se encontra muito de final de semana, mas aqui é um prazer incrível e poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco dessa doença que tá na moda, entre aspas, né? E incomoda tantas mulheres e você ainda vê muitos médicos que nem sequer acreditam na doença. Para quem não me conhece, então, só para me apresentar, eu sou o Dr. André Américo, eu sou cirurgião vascular, sou formado no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, que você conhece também, que eu acho que você fez residência de cirurgia geral lá. Eu fiz geral lá. E eu sou especialista em tratamento de varizes e também de lipedema, então é uma coisa que eu vejo na minha rotina quase que diária lá no consultório, mulheres que sofrem com lipedema. Tá. Então vamos lá, para começar, explica pra gente o que é o lipedema. É gordura localizada, é isso? Então, lipedema justamente um diagnóstico diferencial da gordura localizada. As pessoas, elas costumam achar que o lipedema é gordura localizada, só que diferentemente da gordura localizada, o lipedema, você não vai perder essa gordura de maneira tão simples como você perderia a gordura localizada. Que a gordura localizada, se você fizer uma dieta e você fizer atividade física, você vai perder essa gordura com facilidade. E o grande desafio da paciente com lipedema é que é uma gordura que muitas vezes ela faz atividade física, ela faz dieta e ela não consegue emagrecer. E normalmente essa gordura ela é uma gordura periférica. Então ela fica localizada principalmente nas pernas e nos braços. Então é mais raro no braço, mas tem algumas pacientes que têm deposição dessa gordura no braço e muito comum nas pernas. E normalmente é um perfil de paciente em que ela vai ter uma gordura que você vai ter um perfil da cintura para cima e outro perfil da cintura para baixo. É muito claro. Muitas vezes essa paciente, você tem vários perfis de pacientes com lipedema, mas tem um perfil que é muito assim clássico, que é aquela mulher que frequenta academia, faz dieta constantemente, mas ela nunca consegue deixar as pernas da maneira que ela gosta. A perna dela da cintura para baixo é uma pessoa e da cintura para cima é outra. É bem claro. E normalmente o que mais incomoda elas, além dessa parte estética e essa dificuldade de definição das pernas, é que elas têm dor, sensação de peso na perna, uma sensibilidade ao toque da perna. Então, basicamente, diferente da gordura localizada, a gordura do lipedema ela é uma gordura inflamada. E ela é uma reação ao próprio organismo ali, e muito relacionado com a parte hormonal, que é o estrogênio. Então, na verdade, o lipedema a gente poderia definir como uma gordura diferente, é isso? É uma gordura localizada diferente. Exatamente. E a diferença de uma gordura normal é que é uma inflamação anômala dessa gordura, é isso? Isso, perfeito. Resumindo, tá. E fala pra gente, é muito incidente isso? Só acontece na mulher, por exemplo, você falou que tem relação com o estrogênio, né? Só acontece na mulher ou pode acontecer no homem também? Então, lipedema é uma doença muito recente, né? Então a gente não tem um livro do lipedema, a gente tem consensos, o consenso mundial e o consenso brasileiro, que são muito parecidos, inclusive. E o que a gente tem é que existem relatos em alguns homens, mas são muito poucos. Então ela é muito mais proeminente na mulher, mas muito mais. Você vai ver no público feminino, é muito mais comum você ver do que no homem. São raros relatos de casos de homens, são relatos isolados. Então é muito difícil de você ver no público masculino. Realmente ela é praticamente uma doença da mulher, tá? E como ele é relacionado ao estrogênio,
é como se fosse, eu gosto de falar para as minhas pacientes, é como se fosse calvície e lipedema. Por exemplo, calvície tem muito mais no homem do que na mulher, e lipedema vai ter muito mais na mulher do que no homem, porque são doenças que são relacionadas com a parte hormonal. Perfeito. E qual que é a incidência na mulher? Então, uma em cada quantas mulheres tem lipedema, se estima? A gente tem hoje dados aproximados, né, que quem publica muito disso é o Alexandre Amato, que ele é especialista em lipedema. Na verdade, assim, começou com o pai dele e ele meio que deu seguimento a esses estudos todos. E a gente tem estimado que na população brasileira, cerca de 12% da população tem lipedema. Então, 1 a cada 10 mulheres aproximadamente tem lipedema. Tem lipedema. Tá. Perfeito. Deu para, acho que, ficar bem claro o que é o lipedema, né? Quais são as causas, quem que afeta. Agora, quais são os sintomas? Você falou mais ou menos já, né? Já deu uma pincelada. Quais são os sintomas que devem levar a mulher ao seu consultório, né? Que ela, estou com suspeita de lipedema. E quando ela chega no seu consultório, como é que você faz o diagnóstico? É só clínico? Tem que fazer um ultrassom? Explica um pouquinho aqui pra gente. Vamos lá. Quais são os sintomas que vão chamar a atenção, tá? O principal é sensibilidade ao toque, tá? Então, normalmente, são mulheres que têm queixas de você encostar na perna dela e sentir dor. Na batata da perna, principalmente. É que assim, o lipedema ele tem distribuições, você tem tipos de lipedema, mas aonde aquela gordura está localizada pode ser principalmente na face medial do joelho, no culote, algumas tem mais localizadas na panturrilha, mas basicamente sensibilidade ao toque é o principal sinal ali, e aí onde essa gordura está localizada é aonde ela vai ter sensibilidade, e muitas delas queixam mesmo na dor na hora da relação com o marido, porque o marido vai encostar na perna e sente dor. E às vezes elas nem sabem e elas acham que isso é normal, que é normal sentir dor, e às vezes elas até procuram por outras doenças, e quando elas vão realizar, por exemplo, acontece isso muito no consultório, elas me procuram às vezes por conta de varizes, e quando eu já começo a observar o biotipo dela, quando você olha para a mulher, você vê que ela tem aquele quadril mais largo, as pernas mais grossas em relação ao restante do corpo, você já tem uma distribuição ali maior de gordura nos membros inferiores, e quando eu vou fazer o ultrassom venoso para avaliar a parte de varizes, eu aperto as pernas dela ali durante o exame e ela sente dor. Aquilo ali já me chama atenção. Então, sensibilidade ao toque é um sinal muito importante. A distribuição de gordura de maneira assimétrica no corpo, quando eu falo assimétrica, quer dizer que da cintura para cima é um corpo e da cintura para baixo é outra, mas nas pernas elas são simétricas, essa distribuição, então você vai ter uma perna muito parecida com a outra. Isso é importante porque existem outros diagnósticos diferenciais, como linfedema, que é uma doença que o pessoal confunde muito. Então o lipedema ele tem uma distribuição de gordura concentrada nos membros inferiores e nas duas pernas. Você tem características de pele, que você tem alterações da pele. A pele ela parece uma celulite, só que é uma celulite diferente. Quando você passa a mão na perna dessa paciente, você percebe como se fossem pequenos nódulos de gordura. O pessoal comenta como se fosse um aspecto de casca de laranja nessa pele. E tem algumas pacientes que têm isso muito claro, que é um garrote na região da perna. A perna, a gordura ela vai ali na panturrilha até próximo do pé, e ali o pé dela é normal, então a panturrilha ela é gordinha, e ali na região do tornozelo parece que tem um garrote segurando ali a perna dela. Então são bem característicos todos esses sinais que eu falei são bem característicos da paciente com lipedema. E é muito importante o médico saber observar isso, porque é uma doença que o diagnóstico é clínico. Você pode fazer exames de imagem para complementar e te auxiliar, mas o diagnóstico é clínico. Então, é conversar com a paciente e realmente observar bem no exame físico. Perfeito. Diagnóstico clínico, então. E existe você falou que tem que diferenciar principalmente do linfedema, né? Quais seriam as diferenças para o linfedema? Existe um tempo que você precisa para diagnosticar o
o lipedema ou não? O lipedema sempre vai estar lá? É uma coisa genética da pessoa ou vai acontecer com o decorrer da vida? Se ela fizer alguma coisa, vai proporcionar ter o lipedema? Explica um pouco para a gente Essa isso. pergunta é muito boa, porque existem casos em que a paciente desenvolve o lipedema, ela vai perceber só o lipedema depois de mais velha. Então, assim, como é uma doença hormonal, ela é extremamente relacionada com as variações hormonais que a mulher tem na vida. Então, ela pode desenvolver isso quando ela entra na menarca, quando ela começa a menstruar. Ela pode desenvolver isso pós uma gestação e ela pode desenvolver isso quando ela entra na menopausa. Como é uma doença hormonal, ela é relacionada com essas oscilações hormonais. Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela falou que nunca teve dor na perna, mas depois que ela entrou na menopausa, ela começou a sentir dor na perna. Pode até ser que ela tinha o lipedema e não sabia, porque o biotipo dela era bem característico, mas não era uma coisa que incomodava ela e não era uma coisa que gerava dor. E quando você conversa com ela, ela sempre foi magra a vida inteira, mas realmente nunca conseguiu definir a perna, mas aquilo não gerava dor para ela. E depois que ela entrou na menopausa e começou a fazer reposição hormonal, aquilo começou a gerar dor nela. Então você vê que talvez ela já até, é uma doença genética, e talvez ela já até tivesse antes, mas não era uma coisa que incomodava ela. E a partir do momento que ela teve essa queda de estrogênio, começou a repor estrogênio, essa oscilação hormonal, foi quando ela começou a ter dor nas pernas dela. Então são principalmente nesses 3 períodos: menarca, durante gestação, pós-gestação e menopausa. E qual a diferença para o linfedema? Fala um pouquinho rapidinho, resumidamente. Isso é muito importante porque os nomes são diferentes. É lipedema e linfedema. Edema é inchaço dentro do termo médico, né? E linfedema é relacionado ao linfático. O tecido linfático, para o pessoal que não sabe, é justamente os nossos linfonodos, os gânglios que a gente tem no corpo, que quando você está com uma infecção de garganta, às vezes você vai ficar com uma bolinha palpável no pescoço, o pessoal chama de íngua, né? Então essas ínguas são os nossos linfonodos. A gente tem tecido linfático na perna também, tem linfonodos na região inguinal, e algumas pessoas têm uma deficiência de drenagem desse tecido linfático, seja de maneira primária, por um problema genético, ou secundária, algum trauma, alguma cirurgia, alguma coisa que gerou aquela lesão no linfático. E isso vai fazer com que ela fique com a perna inchada, mas é caracteristicamente diferente. Primeiro, o lipedema, ele costuma ser bilateral, é o que eu falei, ele é simétrico, são as duas pernas. O linfedema, ele é unilateral, ele costuma ser uma perna só. Você pode ter nas duas, mas ele é muito mais comum numa perna só. A característica do inchaço é diferente. Como um é acúmulo de gordura, normalmente é o que eu comentei, aquele inchaço localizado ali em alguma região da perna, doloroso, e muitas vezes um garrote ali na região do tornozelo. O linfedema não, você vai ter um inchaço principalmente do tornozelo para baixo. Então eu brinco com as minhas pacientes que parece aquele pé de cana, quando bebe demais e o tornozelo e o pé ficam inchado, é mais ou menos isso. Então é aquele inchaço de dorso do pé e de tornozelo. É bem característico, às vezes você tenta até pinçar entre os dedos ali do paciente com linfedema e você não consegue pinçar, porque está tão inchado que até os dedinhos dele estão inchados. Então é um diagnóstico diferencial, é importante saber a diferença, porque os tratamentos são parecidos, mas tem as suas nuances. Suas nuances. Muito bom, André. Acho que tá bem claro, o papo está muito bom. A gente vai rapidinho para um break e já volta. Estamos apresentando... TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Sejam bem-vindos de volta com o nosso papo aqui sobre
lipedema com o Dr. André. A gente falou um pouquinho da incidência, do diagnóstico, né, no primeiro bloco, do que é o lipedema, né, acho que ficou bem claro. E você falou que tem, né, dá muito desconforto físico, né, principalmente dor, né? Um aspecto que eu queria perguntar, a dor chega a ser uma coisa insuportável, que você tem que ter um protocolo específico para dor ou não? Em alguns casos, claro. E muito... Você está fazendo umas perguntas bacanas, né? Vou te falar, gostei. Fiz minhas pesquisas. O que acontece, assim, lipedema, o pessoal quer fazer uma fórmula de bolo lá, né? Sempre a receitinha. E não funciona muito assim, não. Porque é uma doença que é uma inflamação e ela acaba não ficando só localizada na perna. A mulher tem repercussão sistêmica, então você vai ter alteração de hábito intestinal. Algumas delas têm uma ansiedade que aquilo gera por conta de todo, se a gente lembrar lá da faculdade, ciclo de Krebs, etc., a gente vai ver que você tem dentro desse eixo aí, você vai mexer com tireoide, mexer com metabolismo, isso mexe com a cabeça da mulher. Então, assim, a consulta de lipedema, eu falo para colega meu que eu acho que é difícil você fazer uma consulta de lipedema se você for fazer uma boa consulta em menos de 1 hora. Porque você precisa conversar dela e você precisa entender questão de ansiedade, mentalidade dela, para você ver como que está a ansiedade dela, você tem que ter um pouco dessa conversa, um pouco mais psiquiátrica com ela. Você tem que entender hábito intestinal, você tem que entender sono. Começa a puxar muito para a medicina do estilo de vida quando você faz uma consulta de lipedema, porque é uma doença que é extremamente clínica e que mexe com tudo. Então não tem uma receita de bolo. A gente tem, normalmente, eu acabo prescrevendo manipulados que a gente tem, né? Que a gente acaba juntando anti-inflamatórios e antioxidantes naturais nesses manipulados para ajudar a desinflamar ela. E vai muito da queixa dela, então se ela vem com uma queixa de tenho muita dor, você vai colocar fármacos que são mais anti-inflamatórios e antioxidantes. Eu tenho muita queixa de celulite, existem fármacos que vão melhorar o aspecto estético da perna dela. Eu tenho constipação, então você vai fazer algum fármaco que vai melhorar essa constipação dela. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tenho dificuldade de dormir à noite. Você vai passar alguma coisa para ajudar nessa ansiedade dela. Então você acaba, principalmente para quem é cirurgião, né? Você também é cirurgião, você acaba tendo que aprofundar muito na parte clínica, começa a ter que estudar um pouco mais a parte clínica, porque ela é uma doente muito clínica mesmo. Tá. Eu acredito que assim, o tratamento do lipedema, primeiro ele é clínico. Existem pessoas que querem fazer cirurgia, mas eu não gosto, tem muito médico que você vai pisar no primeiro dia de consulta, ele vai te indicar cirurgia. Eu acho que se está fazendo isso, está errado já. E eu me posiciono dessa maneira porque, primeiro, é clínico. Eu falo que lipedema é igual bariátrica. Não adianta você operar se você não mudar estilo de vida, se você não mudar... Se não estiver preparado para a cirurgia. Exato, você precisa preparar a mulher, desinflamar ela para depois você operar. Senão, inclusive, o pós-operatório dela é terrível, você vai piorar a dor, você vai ter um resultado ruim da cirurgia. E, basicamente... então, o tratamento medicamentoso ele não é único, ele é direcionado para você. Por isso que a gente trabalha muito com manipulação. Tem muita gente que não é muito fã de fármaco manipulado, porque a farmácia de manipulação, a gente tem... não tem a mesma... Como que eu posso dizer? O mesmo rigor que a Anvisa tem com a farmácia convencional. Mas de inspeção, rigor de inspeção, né? A farmácia, mas você tendo uma boa farmácia de manipulação é onde a gente trabalha ali, sempre com remédio manipulado, e a gente tem fármacos que têm evidência já, com alguns estudos já. Então, por exemplo, a gente sabe que o Mounjaro, a tirzepatida, além de ajudar no processo de emagrecimento, ele ajuda na desinflamação dessa gordura, ajuda a reduzir essa gordura especificamente do lipedema. Então, a gente pode prescrever Mounjaro também para essas pacientes, só que tem tanta desinformação hoje na internet que tem paciente que quando eu falo que, olha, o Mounjaro vai te ajudar aqui, assim, mas eu tenho medo de tomar Mounjaro e ficar derretida ou ter pancreatite, então a gente ainda tem que ficar na consulta combatendo desinformação, eu percebo. E existem outros fármacos que a gente também pode passar associados, alguns até mesmo para diabetes, para ajudar também a desinflamar essa perna.
Alguns antioxidantes de farmácia, de prateleira, também já tem evidência para a gente utilizar. Então, não tem fórmula de receita de bolo. É caso a caso. E o tratamento, inicialmente, ele é clínico. A gente vai ter fármacos que vão associar. O principal, eu sempre falo que o tratamento de lipedema são 3 pilares. Calma, a gente vai chegar no tratamento. Tá. Já vou te Perfeito. perguntar. Você falou uma coisa, antes você falou uma coisa interessante que eu queria explorar um pouco mais. Por exemplo, eu vou puxar para minha área, urologia, né? A gente tem uma doença que chama doença de Peyronie, que você tem uma curvatura peniana, né? Além do desconforto, em alguns casos, de o paciente não conseguir mais fazer a penetração durante o ato sexual, o que impacta imensamente, a gente tem dados disso, é de que 50% desses pacientes, 50% a 70% sofrem algum tipo de depressão, ou seja, tem um impacto por causa da doença, tem um impacto da doença na parte psíquica dele. Isso acontece no lipedema? Vocês têm dados disso? De quanto que o lipedema, além do desconforto físico, traz no desconforto emocional da mulher e psíquico, não? Muito boa essa pergunta. O que acontece é que realmente elas têm um impacto emocional, muito comum. É difícil, em algumas consultas, muitas pacientes inclusive choram na consulta, porque, primeiro de tudo, existe aquele impacto que tem muito médico que não reconhece a doença. Tá? Então, existem muitos vasculares, inclusive, que elas passam e vão falar que o que elas têm é obesidade, que é só elas emagrecerem que aquilo melhora. Então, esse é o primeiro impacto emocional que eu vejo nas consultas. Elas chegam e só de você diagnosticar, explicar que é uma doença, aquilo já abre portas para elas. Elas já se sentem, assim, acolhidas já nesse momento. Que elas veem que, assim como a obesidade é uma doença e que não é só culpa do paciente, que tem uma parte mental que atrapalha o processo de emagrecimento na obesidade, o lipedema também ele é uma doença e existem alterações no organismo dessas mulheres que dificultam elas melhorarem o aspecto da perna delas. Então, só de você mostrar isso já é engrandecedor para elas já se identificam demais, e esse momento, algumas delas até se emocionam no momento da consulta, e já existem alguns estudos, não são grandes estudos, mas que eles fazem questionários, né, perguntando dessa parte desses impactos. Inclusive, tem um questionário que a gente aplica, que chama Quasil, e é um questionário que basicamente a gente vê qualidade de vida dessas pacientes. E também quem criou esse questionário foi justamente o Dr. Alexandre Amato, que também é o papa aí do lipedema no Brasil, e é um questionário que é extremamente útil, é um questionário que eu sempre aplico antes da consulta, na primeira consulta, e depois ao longo do tratamento eu aplico ele novamente, e você vê que o ganho de qualidade de vida que essas pacientes têm. Então, essa parte emocional é muito importante, é o psique dessa paciente. Antes da gente entrar um pouquinho mais no tratamento, eu queria te fazer uma pergunta que me veio à cabeça agora. Existe relação da obesidade com o lipedema ou não? Existe, né? A gente pode ter pacientes, assim, não quer dizer que toda paciente que tem lipedema é obesa, mas existem pacientes que são só obesas, e existem pacientes que têm obesidade e têm lipedema, e existem pacientes que não têm obesidade e têm lipedema. O que acaba acontecendo é que eu gosto de dividir as pacientes em fases da vida, né? Quando você pega uma paciente que tem obesidade associada ao lipedema, não adianta eu impactar na consulta o tratamento dela como uma coisa assim, começar a pegar detalhes finos do tratamento do lipedema, porque a gente sabe que a dieta é extremamente importante, tem alimentos que vão inflamar a perna dela, só que essa paciente está num estágio mais simples, em que ela precisa cumprir mais o básico para ela conseguir emagrecer. Então, primeiro, antes de eu querer tirar alimentos inflamatórios específicos, fazer uma dieta mais restritiva, eu primeiro preciso ensinar ela a comer certo. Eu primeiro preciso ensinar ela a criar o hábito de vida de fazer atividade física. Então, a paciente que tem obesidade, primeiro a gente tenta fazer uma mudança de estilo de vida.
para depois, quando ela tem essa mudança e ela tem uma perda ponderal importante, aí a gente foca um pouco mais no lipedema e aí a gente começa a fazer o enfoque do tratamento, que eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto de explicar como funciona o tratamento. Eu acho que faz então, assim, porque faz sentido, né? A obesidade nada mais é que um estado inflamatório crônico de todo o corpo, né? Então, se você tem um estado inflamatório, então uma maior incidência do lipedema. Quer dizer, o que eu quero dizer assim, o lipedema ele é mais frequente no paciente obeso? Não necessariamente. Porque você vai ter mulheres magras que vão ter lipedema. Sim, mas o mais comum é você ter a obesidade associada. Não necessariamente. Não vejo isso na prática. Não. Então, você tem mulheres magras também que sofrem com lipedema. É que o que acaba acontecendo é que o pessoal, às vezes, ela só tem obesidade e ela não tem lipedema. E existe esse perfil e é bem característico. E ele acaba procurando, às vezes, o vascular com dúvida se ela está só obesa e se ela tem lipedema associado. Mas o que chama muita atenção é que a obesidade, puramente obesidade, sem lipedema, você tem uma distribuição de gordura corporal meio que no corpo inteiro. E mesmo a mulher obesa com lipedema, você tem essa desproporção. Normalmente a obesa com lipedema, ela está obviamente acima do peso, ela vai ter uma relação cintura e quadril grande, mas ela tem a maior proporção de gordura no corpo dessa mulher ainda continua sendo nas extremidades, continua sendo nas pernas e às vezes nos braços. E diferente da paciente obesa, que é aquela distribuição mais concêntrica, é aquela distribuição mais central, onde você tem mais gordura visceral. Normalmente, isso é uma coisa que é interessantíssimo. As pacientes com lipedema, como elas têm acúmulo de gordura periférica, a lipedema tem mais acúmulo de gordura periférica do que visceral, muitas dessas pacientes não têm dislipidemia, não têm hipertensão, não têm diabetes, enquanto a paciente que ela tem obesidade pura, que não tem lipedema associado, que é um acúmulo de gordura mais visceral, essa paciente ela vem com hipertensão, diabetes, dislipidemia, porque a gordura visceral ela é muito mais prejudicial do que a gordura periférica. Sim. Então, eu não vejo na prática a paciente obesa tem mais lipedema que a paciente magra. Perfeito. A magra também tem. Perfeito. Agora sim, vamos falar os 3 pilares do tratamento aí que você queria falar pra gente. É a maneira que eu enxergo, tá? E é a maneira que eu explico para as minhas pacientes, que eu acho que fica fácil de entender, quando você divide em pilares do tratamento, porque não é um tratamento fácil, é uma mudança de estilo de vida. E tudo que envolve mudança de estilo de vida é uma coisa trabalhosa, né? Hoje em dia todo mundo quer a pílula mágica, né? Não, a pílula eu vou tratar e a maioria das coisas não são assim, né? Se fosse assim para lipedema, se eu achasse uma pílula mágica que resolvesse, meu consultório ia fazer quarteirões, assim, ia dar voltas no quarteirão. Porque quem descobrir isso vai... Prêmio Nobel. Exatamente, vai ganhar um prêmio Nobel. Mas basicamente, como muitas doenças que vão ser ajudadas, é com mudança de estilo de vida. E eu gosto de dividir em pilares porque fica fácil de explicar. Então, assim, o primeiro pilar, e na minha opinião, mais importante, são as dietas. E hoje o que a gente tem de literatura são 3 tipos de dieta. A dieta anti-inflamatória, dieta cetogênica e dieta mediterrânea. Qual que eu mais recomendo para as minhas pacientes, na grande maioria dos casos? Dieta anti-inflamatória. Porque o que acaba acontecendo é que a dieta mediterrânea e a dieta cetogênica, principalmente a dieta cetogênica, elas acabam sendo restritivas. Então, a dieta cetogênica, você não pode ter ingerir nada de carboidrato. E você ingerir nada de carboidrato é muito difícil para a mulher, porque acaba sendo um pouco até fisiológico. Aquela vontade do docinho que a mulher tem é hormonal também. E aí você tirar o carboidrato, fica muito difícil para ela aderir. Então, dietas restritivas eu não costumo recomendar para as minhas pacientes, porque a dieta ela tem que ser uma coisa para o resto da vida, principalmente na paciente que tem lipedema. E se eu vou falar para ela assim, agora você vai fazer dieta cetogênica para o resto da vida, qual a chance dela aderir a isso? É muito pequeno. Então, dieta anti-inflamatória é o principal pilar. Dieta é muito importante. O que é uma dieta anti-inflamatória? Anti-inflamatória, basicamente, eu falo para as minhas pacientes que é não abrir nada de pacotinho. Então, tudo que você abre de pacote, você vai ter conservante, você vai ter algum tipo de ultraprocessado ou embutido.
e tudo isso vai te inflamar, tá? Então, comidas naturais, muitos legumes, verduras, carnes magras. A gente teve o GO, o Dr. Daniel, que passou aqui, ele falou de câncer de mama. Ele tocou, também a nutrição muito importante. Aí ele falou, a dica é simples, é prática. Se a sua despensa tá cheia e sua geladeira tá vazia, você tá fazendo errado. Perfeito, perfeito, exatamente, porque se tá na despensa é porque é ultraprocessado, e se tá na geladeira é natural, vai estragar se tá na despensa. É isso. Exatamente isso. Então assim, e obviamente nessa dieta você pode associar alimentos anti-inflamatórios, frutas vermelhas, frutas cítricas, que são antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Então é muito legal a dieta anti-inflamatória porque ela ajuda bastante a desinflamar esse paciente e é o principal pilar e é onde eu pego muito no pé. Então, basicamente, eu tenho uma nutricionista como parceira no tratamento e é importante. Inclusive, eu acho que é muito difícil você tratar o lipedema sem um acompanhamento regular dessa paciente. Então, é uma paciente que ela acaba, entre aspas, casando com o médico, porque ela vai precisar de um acompanhamento regular com o médico e com o nutri, tá? Então, esse é o principal pilar. E um outro pilar que é muito importante é a atividade física. E aí a atividade física hoje é onde rola um monte de desinformação na internet. Segura um pouquinho, a gente vai ter que fazer um break rapidinho, a gente volta para os outros 2 pilares, tá bom? Beleza, perfeito. A gente já volta. Estamos apresentando Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. voltamos a apresentar. Sejam bem-vindos de volta. No último bloco a gente estava falando um pouquinho do tratamento, né? Você falou que são os 3 pilares do tratamento. Tinha falado da nutrição, que era super importante, e aí você tinha começado a falar sobre atividade física, né? Perfeito. Vamos lá, voltando. Então, primeiro pilar, dieta, e o mais importante, na minha opinião. E agora o segundo pilar, na minha opinião, que é atividade física. E quando eu falo na minha opinião é porque lipedema, gente, é muita prática clínica, a gente tem consensos, mas tem muita coisa que hoje é prática clínica, é opinião de especialista. Então, assim, o que a gente tem na literatura hoje? A gente tem modalidades que são mais recomendadas e a gente sabe que exercícios de baixo impacto, então quando eu falo baixo impacto, é que são modalidades em que você não vai ficar impactando sua perna, pulando em cima da sua perna. E é importante você tirar esse tipo de atividade dessa paciente, só que eu acho que o mais importante não é você tirar uma atividade e tentar colocar outra. Porque o que acaba acontecendo na internet é que a desinformação que as pessoas fazem dentro do Instagram e etc., essas redes sociais, é que elas demonizam algumas atividades e às vezes a pessoa já está habituada a fazer determinada atividade. E eu acho que a pior coisa que você tem é a pessoa já ter o hábito de praticar algum tipo de atividade e você tirar essa atividade dela e tentar colocar uma outra que é mais recomendada para o lipedema e ela não se adaptar a essa atividade, de repente ela fazia alguma atividade, ela começa a tentar fazer outra e depois ela não faz mais nada. E isso acontece. Então assim, eu vou falar atividades que são mais recomendadas, mas eu acho que o mais importante dentro de atividade física, mesmo para o lipedema, é você achar uma atividade que você gosta, porque quando você acha alguma coisa que você gosta, você pratica mais aquilo e fica mais fácil. E aí você consegue fazer o básico bem feito. Por exemplo, eu sei que você gosta de jogar tênis, que a gente já jogou junto. Então, o tênis, para mim, é uma coisa que eu me identifiquei e é um esporte que eu gosto. Se você me chamar para jogar tênis meia-noite, eu vou. 5 horas da manhã, eu vou, porque eu gosto. Então, às vezes, você pega uma paciente que faz corrida e ela gosta de correr, só que, teoricamente, para quem tem lipedema, você fazer corrida, correr 5, 10, 15, meia maratona, uma maratona inteira, é uma atividade de alto impacto para suas pernas. Então, não seria recomendado. Seria ideal que ela trocasse essa atividade de alto impacto por uma atividade de baixo impacto, como fazer bicicleta, fazer transporte, fazer escada, porque elas impactam menos na perna da paciente do que uma atividade de alto impacto como corrida. Só que se a pessoa gosta de correr, você vai tirar isso, é uma atividade que ela já está habituada, você vai tirar isso da vida dela, é melhor você tentar manejar de outras maneiras. Porque tirar uma atividade é muito pior do que você tentar colocar uma atividade que ela não goste.
O que é recomendado? Exercício de baixo impacto. Pilates é bom. Então, você fazer uma troca de uma esteira por um transporte, uma bicicleta, porque dessa maneira você vai ter impacto menor na perna dessa paciente. Você trocar exercícios básicos de musculação. Então, se a pessoa faz, por exemplo, exercícios de salto, agachamentos com salto, ela fazer um agachamento estático parado, segurando manilha, fazer exercícios em que você não tenha tanto salto. E o mais recomendado, padrão ouro na literatura, é exercício aquático. Então hoje você tem natação, hidroginástica, você tem aquajogging, aquacycling, que são modalidades novas. Aí o aquajogging é basicamente caminhadas e corridas embaixo da água, que você pode ter pesos nas mãos, anilhas nos pés, e por ser embaixo da água você vai ter menor impacto. E aquacycling é uma bicicleta embaixo da água. Você já tem essas modalidades hoje aqui em São Paulo. Em outras regiões do país é mais difícil de você ver, mas são atividades que são mais recomendadas, porque a atividade aquática você praticamente não tem impacto nenhum, e além de tudo é como se você estivesse num ambiente com uma gravidade mais baixa, então aquilo ajuda no seu retorno do líquido que fica acumulado na perna, daquela inflamação que fica acumulada na perna. Então, atividade aquática é padrão ouro. Agora você imagina eu chegar para uma mulher e falar para ela que ela vai parar de fazer o que ela está fazendo e que ela vai começar a fazer hidroginástica ou natação, e que depois da natação ela vai ter que, se ela é loira, ela vai ter que estragar o cabelo dela e ela ainda vai ter que ficar secando o cabelo toda vez depois. Então é muito difícil você colocar atividade aquática em algumas pacientes. Então o que eu sempre falo existem exercícios físicos que são mais recomendados, mas é muito melhor você fazer alguma atividade do que você não fazer nenhuma. Tá. E o terceiro pilar? O terceiro pilar, e muito importante, é compressão. Então você... Meia elástica. Meia elástica ou enfaixamento elástico é muito importante. E é o mais difícil, eu acho que assim, para a grande maioria das pessoas consegue aderir à dieta, faz atividade física, mas você falar para ela que ela tem que usar meia elástica todo dia, elas normalmente se incomodam. E a compressão é importante, porque a compressão vai te ajudar no retorno do líquido que fica acumulado na perna. Vai impedir com que se acumule menos líquido. E ajuda ali, principalmente no quadro doloroso, a sensação de peso, desinflama a perna da pessoa. O uso de meia elástica é muito importante. Não só a meia, como você pode fazer... Tem técnicas que você pode usar para ajudar no retorno desse líquido. Então, drenagem linfática. É isso que eu ia perguntar, a drenagem linfática funciona? Funciona. É que aí existem outras, mais um combate à desinformação que a gente tem que fazer. Existem pessoas que vendem tratamentos que não fazem nem sentido para a fisiopatologia da doença. Então, tem gente que faz ventosa na perna dessas pacientes. E, para quem não sabe, são pequenos copinhos que a gente coloca na perna e faz uma sucção. Aquilo gera hematomas na perna da paciente. Hematoma é sangue fora do vaso. Sangue fora do vaso inflama. Você já tem uma perna inflamada, você vai inflamar mais. Tem gente que faz massagem modeladora. Eu já vi vídeos absurdos, assim. Eu vi um vídeo outro dia de um colega batendo na perna como se aquilo fosse o tratamento do lipedema. Pô, você está gerando agressão numa perna que já está inflamada. Então, o que é recomendado por literatura? Drenagem linfática. Drenagem linfática não é para doer. A drenagem linfática manual é gostoso, é para ser um momento de relaxamento. E aquilo ajuda. E existe até uma técnica que algumas pessoas fazem que ajuda, é você comprar uma escovinha de cerdas naturais e você passar na sua perna a seco mesmo antes do banho, você passar no trajeto do linfático, a parte de dentro da perna. Você passar essa escovinha de cerdas naturais ajuda a ativar o seu sistema linfático e diminuir o excesso de líquido que fica acumulado nessas pacientes com lipedema. Então são algumas técnicas aí que melhoram a inflamação. Perfeito. Existe espaço para o tratamento cirúrgico? Se sim, qual tratamento cirúrgico e para que mulher está indicado o tratamento cirúrgico para lipedema? Existe espaço para o tratamento cirúrgico. É um tratamento que normalmente ele é complementar, tá? São grupos específicos de mulheres, não é todo mundo que tem indicação, e é por isso que eu sempre bato nessa tecla, que o tratamento é clínico, primeiro você prepara essa paciente, e aí se ela tem uma resposta ela já mudou os hábitos de vida, e ela ainda está, por exemplo, insatisfeita com a estética da perna, ou ela ainda sente um pouco de dor residual, aí você pode entrar com tratamento cirúrgico para melhorar a perna dela.
Então, é esse grupo específico. E o tratamento cirúrgico, ele é muitas vezes composto de uma lipoaspiração, só que essa lipoaspiração ela é diferente da lipo convencional. Que é a estética. Que é a estética. Isso é muito importante. A técnica ela é diferente. A técnica da lipoaspiração do lipedema, basicamente, de maneira mais simples, o foco dela não é te trazer um formato de perna mais estético. É a redução da gordura na perna propriamente dita, de maneira simétrica, etc., com algumas regras aí da cirurgia plástica, mas ela não é só para te dar um formato na perna, ela é para diminuir essa gordura inflamatória para melhorar o seu quadro doloroso. Então o enfoque não é tanto estético e a técnica em si é diferente. A cânula de aspiração é diferente, é uma cânula vibratória. Por quê? A gente quer que você tenha menor lesão do sistema linfático, porque quanto mais a gente lesa linfático, mais a sua perna vai ficar inchada. Então você não pode fazer a mesma cânula que você faz uma cirurgia estética na paciente com lipedema. A gente tem que fazer uma intumescência aqui, que a gente vai injetar um líquido dentro da perna dessa mulher, uma água, para você justamente separar essa gordura do sistema linfático e você conseguir aspirar com segurança para você não ter lesão de linfático durante a cirurgia. Então a técnica cirúrgica do lipedema é diferente da técnica convencional. E não é para todo mundo. É para aquela mulher que ela ainda tem alguma dor residual pós o tratamento clínico, mas ela já tem os novos hábitos de vida, e aquela mulher que, às vezes, por já ter um passado de um lipedema tão avançado que ela melhorou, mas aquilo ainda tem uma flacidez muito grande na perna, ainda tem um incômodo estético grande, e às vezes a perna ela fica com um formato tão diferente que aquilo atrapalha até a pisada dela, o caminhar dela. Então essas pacientes que têm problemas funcionais na caminhada também está indicado o tratamento cirúrgico, mas é sempre depois do tratamento clínico. Tá. E aí, nas pacientes indicadas, fez o tratamento cirúrgico com essa lipoaspiração mais técnica, digamos assim, pode voltar ou está resolvido para o resto da vida? É por isso que é importante o tratamento clínico, né? Porque é uma doença genética, é uma inflamação, um aumento da célula de gordura ali na região, com uma fragilidade capilar, por isso que aparece aqueles roxinhos na perna. Isso é uma coisa que eu esqueci de comentar até lá no começo, nos sintomas, os hematomas espontâneos que aparecem na perna dessa paciente. Então, se você não... Eu gosto de equiparar a cirurgia bariátrica. Se você operar o paciente obeso e você não mudar a cabeça do paciente obeso, ele faz a cirurgia bariátrica e depois ele engorda de novo. Se você operar a paciente com lipedema e ela não tiver mudado os hábitos de vida dela, às vezes ela pode até não ficar com a perna inchada igual ela estava antes, mas ela vai voltar a ter dor, bastante dor, às vezes até pior, porque agora ela já tem uma manipulação cirúrgica, aquilo já tem fibrose, já está totalmente diferente do que era antes. Por isso que a indicação tem que ser precisa, né? Não é para todo mundo, a verdade é que você vai sentar às vezes em consultórios de alguns colegas e vai ser no D0, ele vai sentar na sua frente, não, você tem que operar, aqui o orçamento é tanto, e isso eu acho absurdo. O ó do Borogodó, né? Que nem popularmente falando. Exatamente. Bom que você citou isso, veio a calhar uma pergunta na minha cabeça. Pelo que você falou, o lipedema é uma doença assim, muito nova, né? As informações ainda não são muito robustas, digamos assim. Como que você acha que tá essas informações para o médico? O tratamento do lipedema aqui no Brasil, qual que é a situação? Como é que você vê isso? E você vê que isso está progredindo, está melhorando? Fala um pouquinho sobre isso. O que eu vejo hoje é assim, a doença ela vem cada vez mais sendo conhecida, tá? Por que isso não existia antes e existe agora? Primeiro de tudo, eu acho que a sociedade vinha evoluindo, a sociedade era um pouco machista, e essa é a verdade. Então, se você pega doenças do homem, a gente tem trocentos mil estudos, e se sabe tudo de doenças de homem. E às vezes você pega uma doença da mulher, que é o lipedema, era uma doença que até pouco tempo atrás ela não era nem enxergada, mas ela sempre existiu. Você pegar relatos do Ivo Pitangui, cirurgião plástico, de casos que ele chamava de lipodistrofia trocantérica, que era um acúmulo anormal de gordura ali na região do quadril da mulher. Aquilo era lipedema.
E só não tinha o nome, só não tinham dado o nome para ela ainda. Ele colocava como lipodistrofia trocantérica, e aí são estudos de mais de 20 anos atrás. E como a sociedade, acredita que ela vem evoluindo nesse aspecto, começou-se a dar mais atenção para a mulher, para a saúde da mulher, e aí surgiu aí o lipedema, ele vem crescendo aí o conhecimento sobre a doença. Só que a verdade é que ainda mesmo dentro do meio médico, ainda se tem muito preconceito com os profissionais que tratam, as pessoas, tem muitos consultórios de colegas que você vai sentar e ele vai falar para a mulher que aquilo é obesidade, que é só ela emagrecer, que não existe isso aí de lipedema, que isso é picaretagem. Então, acho que tem muito a crescer ainda, mas as pessoas entendem que existe e hoje aceitam mais. Quando eu converso com colegas, ainda tem gente que bate na tecla que não existe. Mas cada vez mais vem crescendo, principalmente dentro dos congressos, cada vez mais é um assunto que vem crescendo e vem sendo mais estudado, terapias vão surgindo, tecnologias novas para o tratamento existem hoje. Então, cada vez vem evoluindo mais para ajudar esse perfil de paciente que, de verdade, é uma paciente que ainda está muito, como que eu posso dizer, na periferia ainda da medicina. Que as pessoas precisam ter mais conhecimento, as pessoas precisam estudar mais e trazer mais esse paciente para o consultório, porque é uma dor, é uma frustração e tem muita gente que sofre com isso. O papo foi muito bom, muito esclarecedor. Agora, para a gente terminar, André, queria que você falasse para a mulher que está assistindo a gente e que se identificou com esses sintomas, qual conselho que você daria para ela? O que ela deve fazer se ela achar que está com lipedema? Primeiro de tudo, não fique fazendo coisas de internet, tá? Procure atendimento médico, um profissional especialista no assunto e se aprofunde, entenda um pouco mais sobre o seu corpo. Eu falo que lipedema é uma jornada de autoconhecimento. Você vai começar a aprender o que você come e o que te inflama, para você tirar isso da sua dieta. Você vai começar a fazer atividades físicas novas que às vezes você não fazia de maneira diferente para desinflamar. Vai começar a ter mudanças de hábitos de vida. Mas para isso, primeiro de tudo, procure um atendimento especializado. Não faça nada por conta. Às vezes tem muita coisa na internet, muita desinformação, e é muito difícil combater a desinformação. É muito difícil. É muito fácil uma pessoa pegar e numa tarde gravar 10 vídeos e postar um monte de verdade, um monte de pílula milagrosa, porque o que todo mundo quer é justamente essa pílula. Então, depois a gente tem que ficar combatendo a desinformação. Então, se você se identifica, se você tem dor na perna, sensibilidade, um aspecto de celulite, você tem dificuldade de emagrecer a sua perna, aparecem roxinhos de maneira espontânea na sua perna, primeiro de tudo, procure atendimento médico, algum profissional especialista em lipedema. Você tem cirurgião vascular, que é especialista no assunto, você tem endocrinologista, você tem cirurgião plástico, você tem nutrólogo. Então existem diversas especialidades médicas que trabalham com o assunto e que podem te elucidar e de repente te diagnosticar e achar o seu tratamento correto, te orientar de maneira correta para você fazer o correto e não, de repente, cair na mão de um profissional errado que vai te passar uma cirurgia sem necessidade, vai te passar hormônio sem necessidade, que é outra coisa que também que é um mal que precisa ser combatido. E tem muitas desinformações. Então, procure gente que estuda o assunto. Muito bom, Andrezão. Queria te agradecer mais uma vez. Foi um prazer, cara. Eu que tenho que agradecer. Eu acho que deu para elucidar muito essa, digamos, entre aspas, nova doença aí que está cometendo as mulheres. Acho que ficou bem mais claro, deu para ajudar o pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E vejo vocês na semana que vem, aqui no mesmo local e no mesmo horário. Um grande abraço.